14 de novembro é o Dia Mundial de Conscientização do Diabetes. Muitos países, entre eles o Brasil, vivem uma epidemia da doença. Sobre esse assunto, conversamos hoje no Alesp Cidadania, de forma remota, com o Dr. Walter Minicucci, coordenador do Departamento de Saúde Digital, Telemedicina e Inovação em Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, e também aqui em nossos estúdios com a endocrinologista doutora Carolina Salorenzo de Betete. Obrigada, doutora Carolina, é um prazer. Obrigada a você pelo convite. Doutor Walter, muito obrigada pela sua participação também de forma online. Obrigado, eu agradeço a você e a Alesp pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto tão importante nesse mês azul, que também é do diabetes, e 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Não é isso? Não só da saúde do homem, mas também do diabetes, né, doutora Carolina? Com certeza. Esse dia é muito importante, porque a diabetes é uma doença que abrange muitos aspectos e é muito significativa na quantidade de pessoas que passam por isso e precisam de tratamento e educação em diabetes. E por que vivemos uma epidemia? Bom, em primeiro lugar, porque a gente vive uma epidemia de obesidade. Então, a obesidade é uma epidemia mundial e o diabetes, como tem muita relação com a obesidade, então passa pelo mesmo cenário. Doutor Walter, conta pra gente. O que é mais preocupante e perigoso? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? E detalhe as diferenças para o nosso internauta, para o nosso telespectador, por favor. Eu posso só fazer um comentário rápido antes de falar qual é mais importante ou mais grave? Eu estava lendo algo aqui que eu sempre falo, que o diabetes é uma doença democrática. Ela atinge o pobre e o rico, o idoso e a criança e o jovem. Ela atende qualquer pessoa, independentemente da cor e do sexo. E por isso é que tem esse número imenso, como a doutora Carolina já falou, relacionando principalmente o crescimento com a epidemia de obesidade. Mas também tem um crescimento no diabetes tipo 1, que geralmente não é obeso, embora possa ser. Então, respondendo à tua pergunta de aonde é mais importante, onde é mais grave, depende do olhar, não é? É mais complexo o tratamento das pessoas com diabetes do tipo 1? Até pode ser, mas agora com a tecnologia que está embarcada, está tornando muito mais fácil o tratamento do que era há alguns anos atrás, até há 5 anos atrás, quando a gente não tinha quase sensor no Brasil, sensores de medida de glicose. Por outro lado, eu acabei de ver agora uma cliente cujo pai, de 84 anos, faleceu vítima de amputações que ocorreram primeiro nos seus dedos, depois na sua perna. Então, e vendo o número de mortes na Índia, por exemplo, por amputações, por dia são altíssimas. Então, eu acho que o tratamento está ficando complexo, tanto no diabetes tipo 2 como no tipo 1, embora tecnologicamente seja mais difícil, vamos dizer assim, mas também mais fácil naquelas pessoas com diabetes tipo 1, que tem que tomar insulina a cada refeição, no mínimo, no café, no almoço, no jantar, muitas vezes na hora de deitar e no meio da tarde, e às vezes, no caso de crianças menores, por volta das 10 da manhã, quando fazem um lanchinho, ou quando usam bombas de insulina. Mas o panorama, o futuro melhora muito, a qualidade de vida melhora muito, e é algo que a gente está falando também neste mês de novembro, em pessoas com diabetes, que a qualidade de vida é algo que tem que ser muito falado. Doutora Carolina, o maior problema do diabetes é a questão do pâncreas, que não fabrica insulina no caso do diabetes tipo 1. Explica isso para a gente. Isso, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, imagina que a gente tem os soldadinhos, que são nosso sistema de defesa e que protege a gente de infecções e demais agressões.
Só que no diabetes, o que acontece? Esses soldadinhos, eles deixam de reconhecer nosso pâncreas como um órgão que é nosso e eles atacam a célula beta, destruindo grande parte das células que produzem insulina. Então, a partir desse momento, a pessoa fica dependente da insulina exógena, que é a insulina que a gente aplica no corpo. Então, ainda bem que a gente tem a insulina recentemente passou pelo aniversário do seu centenário, então se imagina uma proteína que foi descoberta e que tem tanta importância, porque antes da insulina ser descoberta, as pessoas morriam e elas não podiam comer nada, então elas morriam de fome. E hoje a insulina é um tratamento assim maravilhoso, porque elas foram evoluindo, então cada vez a gente tem insulinas melhores para tratar. Então essas pessoas que tiveram seu pâncreas destruído, que é o diabetes autoimune ou diabetes tipo 1, e pode acontecer em qualquer fase da vida, elas dependem do uso da insulina exógena. Por isso se fala insulino dependente. Por isso que é insulino dependente, exatamente. O diabetes tipo 2, quando ele vai para a necessidade de insulina ao longo dos anos ou de décadas, a gente chama de insulina, de paciente que é insulino necessitado, ou seja, ele não precisou de insulina lá atrás, mas no decorrer do tratamento ele em algum momento pode precisar. Doutor Walter, e o que a gente hoje tem de remédios mais novos, insulinas mais novas nesse campo do tratamento do diabetes passados 100 anos da sua descoberta? Então, vou fazer mais um complemento. Um complemento. Quer dizer, eu acho que é importante a gente dizer de qual que é o número de pessoas com diabetes no Brasil e no mundo, não é? No Brasil, as estatísticas, tanto englobando todos os tipos de diabetes, pegam de 16 a 20 milhões de pessoas com diabetes, dependendo se você vê órgãos governamentais brasileiros ou Federação Internacional de Diabetes. E daí, quase 10% são as pessoas que têm diabetes tipo 1. E como disse a doutora Carolina, antes você via só muito mais em jovens e em crianças, e hoje, como as pessoas com diabetes tipo 1 estão vivendo mais, você também vê em pessoas de mais de 50 anos, e também vê aquelas que foram bem tratadas e que apareceu seu diabetes há 50 anos atrás, e que estão vivendo agora, chegando a 70, 80 anos. Então, isso é para colocar, e daí quais que são as novidades? As novidades são muitas, né? O grande grupo de medicamentos que fez a mudança são os GLP-1, são esses injetáveis, que geralmente são semanais, do qual o mais conhecido é o Ozempic, que agora vem o Mounjaro aí também, que melhoraram muito o tratamento daquelas pessoas com diabetes tipo 2 e que geralmente não são dependentes de insulina, mas podem já estar usando insulina e com esse apoio dessa medicação ganham muita coisa. Eu deixaria para a Carolina falar para os outros medicamentos orais, que também têm um grande fator e têm tido uma melhora e uma indicação importante naqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca e insuficiência renal, que também estão fazendo a grande diferença. São medicamentos que têm menos de 10 anos, e agora recentemente também o mais novo, que melhora a insuficiência renal e que terá uma grande mudança na vida dessas pessoas. Doutora Carolina, antes de a senhora comentar o que o doutor Walter falou, inicialmente ele falou da questão da amputação. Então, o diabetes ele acaba trazendo problemas e sequelas para os nervos periféricos, uma simples batida de dedo ou ir a manicure e machucar o dedo, para uma pessoa diabética é muito diferente em comparação ao normal. Quais são as sequelas que o diabetes pode provocar? Isso. E depois, o que esses novos remédios acabam ajudando? Isso. A gente tem que pensar que assim, a questão das amputações está muito relacionada ao péssimo controle clínico. Então, pessoas que ficaram com glicemia muito alta durante muito tempo, elas ficam mais sujeitas. Por quê? Porque a glicose ela é tóxica para as terminações mais fininhas dos nervos, aquelas terminações que chegam na pontinha do nosso dedo. Então, isso vale tanto para as mãos como para os pés. Então, quando a pessoa fica sujeita àqueles níveis de glicemia muito altos, imagina uma pessoa que fica 400, 300 durante anos.
ela provavelmente vai ser sujeita à amputação. Por quê? Porque aqueles nervinhos vão morrer e a gente vai perder as nossas proteções. Porque a gente sentir dor, sentir que tem um grãozinho de areia apertando no sapato, uma pedrinha que entrou, areia que está queimando, isso é uma proteção para nós. Então, quando a gente perde essa proteção, a gente fica sujeito. E aí, depois que aquele pé fez uma ferida, e essa ferida vai crescendo e está super difícil de fechar, a gente acaba tendo que amputar o pé. E isso vale também para vascularização, mas lembrando que a principal causa é a neuropatia, que é esse dano que é feito para os nervinhos da pele. E aí ele comentou essa classe nova de medicamentos, que são os inibidores de SGLT2. Então essas medicações, elas são revolucionárias. O indivíduo, a gente filtra normalmente glicose pelo rim, quando a glicose está muito alta, mas essas medicações fazem que a gente filtre essa glicose o tempo todo, ou seja, ela é jogada para fora do corpo. Então mantém níveis glicêmicos muito bons, a gente tem que tomar cuidados, nem todos os pacientes podem tomar, mas elas fazem que o controle glicêmico fique muito estável. E elas protegem o rim, protegem o coração também, protegem pessoas que têm insuficiência cardíaca e melhoram muito o controle do diabetes. Inclusive, Dr. Walter, continuando na questão das sequelas, alguns dos sintomas, eu gostaria que o senhor falasse também disso, às vezes é o oftalmologista que vai descobrir que a pessoa tem diabetes, é isso mesmo? E por quê? Desculpe, eu não percebi o que você falou a respeito de quem? Não, descobre? No caso da descoberta do diabetes, muitas vezes é o oftalmologista que vai descobrir o problema no paciente. Por quê? O que o diabetes causa na vista de uma pessoa? Então, como já foi falado, as amputações são extremamente graves, mas eu só quero falar uma coisa mais otimista na linha que a Carolina falou. Não amputa nunca o pé quem não fuma, quem tem controles adequados do diabetes, quem olha o pé, quem é limpinho, tem o pé limpinho, não anda descalço no galinheiro com 400 de glicemia, e se faz um ferimento pequeno, procura logo uma ajuda médica e faz repouso e controle do diabetes. Em relação à visão, realmente o diabetes é a primeira ou segunda causa de perda de visão. Também tem hoje cura para isso. Se o oftalmologista vê, manda para o endócrino, naquele que não foi diagnosticado ou que está mal controlado. Se tiver bem controlado, também não perde visão. E se tiver uma alteração, o oftalmologista vê. E tem dois recursos importantes. Tem o laser, que é pouco usado porque... não porque não seja efetivo, é muito bom, mas é porque é mais difícil você ter um oftalmologista que tenha um olhar só para laser e que tenha uma grande experiência. Infelizmente, são poucos no Brasil. E tem hoje as medicações que são injetadas dentro do olho, que são antianginosas. Ele diminui o crescimento de microvasos que são patológicos dentro do olho e, com isso, também costuma ter resultados muito bons. A parte de rim também só tem insuficiência renal e vai para diálise aquelas pessoas que, infelizmente, não conseguiram ter um bom controle do diabetes. Aqueles que conseguem, e agora essas medicações, os SGLT2, que fazem filtrar mais açúcar, perder mais açúcar pelos rins, o que antes era visto como se fosse ruim, agora esses medicamentos conseguem fazer isso, diminuindo o dano renal, diminuindo o risco cardiovascular. Tanto que os cardiologistas hoje estão prescrevendo também muito essas medicações. Doutora, quais são os sintomas do diabetes? Para quem está zapeando agora na TV, parou e está observando e assistindo ao nosso programa. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Se você está sentindo, por exemplo, assim, fraqueza, cansaço, está indo muito ao banheiro para fazer xixi, tem uma sede excessiva, fome, está emagrecendo sem nenhum motivo, ou seja, você não está comendo diferente, só está perdendo peso. Se você tem visão turva, tem que desconfiar de diabetes. Em pessoas que moram no sítio, é até mais fácil de perceber, porque às vezes onde a pessoa faz xixi, vem formiga. Mas na cidade grande, às vezes isso não acontece, porque a gente tem muito mais acesso a esgoto. Então, a gente não percebe que isso está acontecendo.
Agora, doutor Walter, por favor, complemente para a gente sobre essa questão do diabetes e qual deve ser o sinal amarelo aos pais. Então, aí o sinal amarelo para diabetes tipo 1, eu até fiz um post numa das redes sociais, será que meu netinho tem diabetes? São essas coisas que foram faladas, né? A criança está lá, urinando muito, sentindo, que não sabia que tinha diabetes, sentindo sede, comendo muito, tomando muita água ou líquido. A criança agora, hoje em dia, não toma água, né? Toma refrigerante, tudo isso. E daí a mãe lhe leva para o pediatra, está urinando muito. Ah, mas tá calor, né? Está tomando muita água por causa disso, porque tá calor, está tomando muita água, porque toma muita água, urina muito. E vamos fazer um exame de urina, então. Ele faz um exame de urina, leva depois de 5 dias lá, ou mais, e ele olha e fala, tem açúcar aqui na urina. Então não é uma infecção. Vamos fazer uma glicemia. Faz uma glicemia dali a 5 dias. E daí, está esperando a consulta, a criança vai ficando pior, o adolescente, então ele perde muito peso, fica chatinha a criança, começa a chorar muito, não quer brincar, e daí leva a glicemia, está 405 e 450, mas nesse meio tempo já foi para o pronto-socorro, já internou com 500 de glicemia. Então, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Até porque você não precisaria de ter todos esses tempos até chegar e perder de começar a tratar a criança quando ela está com 180, 200 de glicemia, e o tratamento de criança é sempre insulina, sempre insulina. Então, eu acho que esse não é nem o sinal amarelo, como você perguntou, né, Renato? Eu estou falando no vermelho, que está com a pá, tem que... Criança ficou doente, está urinando muito e perdeu peso, corra para fazer uma glicemia. Pode ser até num pronto-socorro. Se o pronto-socorro não fizer, faça na farmácia da esquina. As farmácias estão fazendo os de glicose e uma glicemia de mais de 120 para uma criança ou para um adolescente. É sinal que ela está ficando diabética. Doutora Carolina, esse final de semana mesmo eu vi nas redes sociais o post de uma médica bastante atuante nessa área do diabetes dizendo: se seu filho faz xixi na cama, do nada, passou já a fase de pequeno, 3, 4 anos, e voltou a fazer xixi na cama um pouco maior, isso é um sinal, né? Tem que ir atrás, né? Isso, são os pais que percebem, às vezes uma avó que fica com a criança e percebe que a criança está diferente, é sempre bom fazer uma glicemia. A glicemia é um exame extremamente acessível. Tem, inclusive, nas UBS, se a pessoa se sente mal, às vezes a gente não recomenda que compartilhe o glicosímetro, mas até em casa, se a pessoa tem um glicosímetro que é de outra pessoa, está desconfiando que o filho está com diabetes, é só pegar e fazer o exame na fitinha, que na hora vai dar para ver. Se tiver valores altíssimos, como ele falou, de 500, 400, aí fica óbvio que tem alguma coisa errada. Aí é pronto-socorro. Tem que levar no pronto-socorro, ou se você tem um pediatra de confiança, ou se tem acesso ao endocrinologista, já pode levar na consulta, que com certeza precisa esclarecer isso. Doutor Walter, e o Sistema Único de Saúde? Que tipo de tratamento ele dá ao paciente que descobre ter diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2? Olha só, eu só trabalhei em rede pública na Unicamp, quando a Faculdade de Medicina, e a gente não estava diretamente no pronto-socorro. Então, essas pessoas que têm essas urgências, eu acho que o sistema está muito lento. E acho que, falando agora ainda no criança e adolescente com diabetes tipo 1, onde a mãe, que é a grande figura no diagnóstico, isso, a mãe e a avó, os avós, têm que ser atuantes. E acho que não dá tempo de chegar no sistema de saúde e esperar. Eu acho que as redes, farmácias, as grandes redes estão fazendo glicemia e cobrando aí um valor pequeno. Caso a rede pública não esteja... Eu sou um grande fã da rede pública. Eu acho que o Sistema Médico de Saúde do Brasil mostrou na epidemia de Covid a importância e a relevância que ele tem. Só que, infelizmente, tem alguns lugares onde demora um pouco para
para a pessoa ser atendida, não é? Então, e realmente ela é atendida primeiro pelo clínico geral ou pelo pediatra, o que está certo. Doutor Aí Walter. o que nós temos no sistema público de saúde? Nós temos insulinas ótimas. Mesmo a NPH e a regular que nós temos no Brasil hoje para todo mundo, os países da Europa dão insulinas melhores, mas nos Estados Unidos houve grandes problemas porque a população que não tinha seguro não tinha acesso a essas medicações. Então, nós temos no sistema público de saúde insulina NPH irregular, que com isso dá para tratar quem tem diabetes tipo 2. Tem algumas drogas, alguns medicamentos orais que também são bons, e agora está entrando, inclusive, os SGLT2 para quem tem mais de 60 anos e que tem insuficiência cardíaca. Eu acho que é muito mais uma questão de ajuste da rede e de uso mais em telemedicina, inclusive, na rede pública, para a gente ter uns tratamentos melhores. E temos aí, eu ouvi dizer que a Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, passou eu não sei como é que se chama isso. Aprovou uma lei do sensor? Aprovou uma lei para uso de sensores numa população específica de crianças e jovens com diabetes tipo 1, que é fundamental. E, infelizmente, acho que houve algum problema aí, ninguém... Foi vetado pelo governador, pela equipe da Secretaria Estadual da Saúde. Eu acho que avisaram o secretário de Saúde do Estado da importância disso, porque é muito mais barato. Fora a parte de salvar vidas, que é fundamental, uma internação de um dia de uma criança na UTI, desnecessária muitas vezes, porque não foi feito o diagnóstico antes, ou porque ela já tem o diagnóstico, mas não estava olhando o que estava acontecendo no dia a dia com o sensor, custa muito mais caro do que um sensor que dura 14 dias, eu acho. Mas eu não sou um especialista nisso, mas eu sou 100% a favor dessa lei. Eu espero que o governador possa, aconselhado pelo secretário da Saúde, mudar o seu olhar e ver que isto não é mais caro, é mais barato, afora o fato de que a gente vai estar tratando melhor e deixando de enfiar uma criança por muito tempo numa UTI, sendo que se ela tivesse o sensor antes, provavelmente ela não precisaria. Doutora Carolina, o doutor Walter tem uma experiência na Unicamp e a senhora na Unifesp. Conta pra gente como é o seu trabalho na Unifesp. Na Unifesp eu participo de 2 ambulatórios. Um ambulatório que chama Diabetes Jovem, que a gente tem pessoas desde bebês até adultos com diabetes tipo 1 ou outros diabetes que necessitam de insulina. E o diabetes, que é o ambulatório de bomba de insulina, que são pessoas que estão usando o aparelhinho eletrônico que a gente chama de bomba. E aí a gente tem um ambulatório separado para esses pacientes. Então a gente convive muito com pacientes que pegam tudo pela rede pública. Então hoje a gente tem assim, todos os municípios devem fornecer glicosímetro e tiras reagentes para pacientes com DM1. Isso é uma lei federal, mas são os municípios que fornecem. Quanto às insulinas, no estado de São Paulo a gente tem já programas oficiais do governo estadual que fornecem insulinas que são do tipo insulina glargina, insulina degludeca, e aí a insulina rápida ela é fornecida pelo governo federal. Então, atualmente na licitação é a insulina Aspart, mas também existem outras insulinas que não são disponíveis para o paciente buscar como, digamos, um benefício da rede pública, mas ele pode pegar a insulina NPH irregular também nas UBSs. Antigamente, a insulina NPH irregular era amplamente distribuída, só que em frascos, então a aplicação era feita com seringas. Hoje, as insulinas são canetas. Então, as canetas são de fácil aplicação, você coloca na mochila, leva para qualquer lugar. É só não deixar a mochila no sol que está tudo certo. Então, assim, a ampliação de dispositivos para aplicação de insulina e inclusive as agulhas que são bem curtinhas hoje e são muito finas, se você der uma esbarradinha, ela entorta. Então, é muito fácil de aplicar, a gente já vai treinando as crianças desde pequenas. O uso de tecnologia hoje no celular, o paciente que precisa contar carboidrato, ele abre o celular, busca o aplicativo, conta. Então, ficou tudo muito mais fácil.
E se a gente tiver sensor para todo mundo, vai ficar muito melhor também, porque o sensor ele mede de dia, mede de noite, então você não precisa acordar para fazer uma picadinha no dedo. Ele emite alertas, né, de hiperglicemia, hipoglicemia. Isso. Hoje o Libre 2 emite alertas. A gente pode configurar. E os sensores que são também das bombas de insulina, eles também, a gente consegue configurar alarme. No Alesp Cidadania de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Walter Minicucci, coordenador do Departamento de Saúde Digital, Telemedicina e Inovação em Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, e também com a endocrinologista, a doutora Carolina Salorenzo. Daqui a pouco a gente volta, o intervalo é rapidinho. Novembro Azul é para a saúde do homem, mas também trata da questão do diabetes, da conscientização do diabetes. Nós retomamos aqui o nosso papo com o Dr. Walter, a doutora Carolina. Dr. Walter, pergunta ao senhor. A doutora Carolina já falou de medicamentos de última geração, o senhor também, mas até que ponto isso já está disponível em toda a rede pública de saúde? De que forma a Conitec, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, trabalha essa questão? Então, o meu contato maior com a Conitec ocorreu quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. E eu quero lhes dizer que foi, assim, uma experiência muito interessante e eu fiquei muito bem impressionado com o quanto que eles estavam dispostos a ouvirem as associações científicas e as universidades a respeito de remédios e devices, né? No caso, por exemplo, bomba de insulina, a despeito do custo. Então, mas o problema e eu acho, realmente aqui em Campinas, por exemplo, onde eu estou, ninguém recebe sensor de glicose, a não ser que tenha uma ação judicial. Ao contrário de alguns municípios perto daqui, onde as pessoas com diabetes tipo 1 conseguem isso. E daí é muito mais eu acho, por uma ação do município e dos secretários de saúde de lá. Em relação à insulina, isso acontece aqui também em relação às insulinas mais modernas, que são a Glargina e a Degludeca, ou as rápidas da Novo Nordisk e da Lilly. Então, quando você tem ação judicial, na maior parte dos casos se recebe isso. Mas olha só, imagine uma situação de uma mãe, de uma criança de dificuldades econômicas grandes, que mora numa região mais pobre, tem menos acesso, que não tem acesso mesmo a Defensoria Pública. Como é que ela faz para conseguir um sensor de glicose? Quais são as dificuldades que ela tem? Não só de chegar lá, como também de sair da sua casa e não saber aonde ir, ou sabendo faltar no trabalho para ir conseguir falar com o advogado de Defensoria Pública, que são bons, diga-se de passagem, e conseguir vencer toda essa barreira judicial que é necessária, mas que torna o acesso a essas tecnologias muito mais difícil. Eu prescrevo muito bomba de infusão de insulina e o que eu vejo é que, muitas vezes, as pessoas que têm mais recursos conseguem, por ação judicial e tudo isso, maior facilidade de acesso a bombas, enquanto que as pessoas mais pobres, mais humildes, acabam tendo dificuldade grande para conseguir isso para os seus filhos e para as suas crianças. Doutora Carolina. Então, eu acho que tem desequilíbrio aí, e esse desequilíbrio está sendo, inclusive, discutido, acho que ontem e hoje, nesse congresso que está havendo das grandes operadoras de saúde e dizendo do custo que elas têm
e eu acho que tem que ser olhado de um outro modo essa questão, e que não é fácil. Em relação a essa... Mas só para terminar, desculpe. Não, por favor, conclua. Países do primeiro mundo, Europa principalmente, até inclusive Portugal, tem colocado como acesso universal para todas as crianças pequenas, até 18 anos de idade pelo menos, e que mulheres grávidas com diabetes tipo 1, ou a bomba de insulina, por exemplo, e sensor de glicose, sem nenhuma discussão, e insulinas mais modernas também para essa população. Doutora Carolina, diabetes é uma doença cara, né? Isso, diabetes é uma condição muito onerosa. Por isso que, assim, tanto quem é atendido no Sistema Único de Saúde, na rede pública, como quem é atendido na rede privada, pode ter acesso a esses medicamentos, desde que contemplados na lista de medicamentos distribuídos pelo SUS. A gente faz um processo administrativo, dá o papel, por exemplo, tem um que chama LME, outro chama processo administrativo, que é do governo do estado, e a gente entrega para o paciente. Isso vale para o paciente que é do nosso estado. Em outros estados, às vezes, é um pouquinho diferente. A gente pode falar pelo estado de São Paulo. Então, todo mundo pode ter acesso, mesmo quem tem um plano de saúde ou quem paga consulta pode ter acesso a medicamentos pelo SUS. Isso vale para alguns comprimidos e vale também para as insulinas. Agora, a bomba, não. A bomba de insulina é um pouquinho diferente. Se o paciente tem condição e ele pode adquirir uma bomba de insulina, a gente pede insumos pelo governo do estado. A gente faz aquele mesmo processo que a gente faz para a insulina glargina e para a degludec, a gente coloca os descartáveis da bomba, que geralmente são bem onerosos. É difícil que uma família consiga manter tudo com recursos próprios. É raro, geralmente a gente pede para o governo do estado mesmo. E aí, se o paciente não tem condição de comprar bomba de insulina, é difícil porque o governo não tem bombas de insulina para distribuir. Na universidade a gente teve algumas, a gente distribuiu, agora no momento a gente quase não tem mais recebido unidades, então a gente não consegue contemplar novos pacientes. Mas se o paciente consegue a bomba de insulina por outras vias, a gente consegue os insumos pelo governo do estado. Agora, doutor Walter, eu gostaria inclusive de colocar alguns valores aqui para as pessoas entenderem. Esse sensor de diabetes que dura 15 dias no organismo, por mês a gente gasta em torno de 600, 650 reais. A bomba, se eu estiver enganada, o senhor me corrija, por favor, mas a bomba deve custar em torno de 20 mil. Só que o problema não é você investir e conseguir ratear entre a família os 20 mil reais. O problema são os insumos mensais, que são da ordem de aproximadamente 4 mil. E quando a doutora falou que dá para judicializar isso e conseguir que o governo entregue, mas vira e volta a gente acompanha em grupos de quem tem diabetes, de que a pessoa foi até a farmácia de alto custo e não conseguiu. Significa que ela vai ter que tirar do bolso. Como é que fica, então, a situação do paciente? Então, eu concordo com você. Eu acho que se você fizer a conta, uma bomba de insulina, comprar, você vai falar, comprar não é tão difícil, que os 8 mil, 20 mil reais, bota no cartão de crédito, mas isso é um limite grande para cartão de crédito. Isso é um limite para a classe média. As pessoas que têm cartões de crédito, mas que ganham menos que 8 mil reais, não conseguem botar isso. Isso é um fator. Mas junta a família inteira e compra. E daí, se não conseguir Eu acho que a bomba de insulina é uma maravilha. Eu sou 100% fã de bomba de insulina para quem tem diabetes tipo 1, crianças muito pequenas sempre, adolescentes, até idosos, em alguns casos. E daí você vai pagar 50 mil reais por mês, por ano, só se não conseguir que o governo pague. 50 mil reais por ano, em 3 anos, dá um apartamento de 2 quartos, que classe média muitas vezes não tem. Então é um custo alto. Vale a pena? Claro que vale. Quanto que custa uma diálise por mês? E você... quanto custa uma hipoglicemia grave que você faz um AVC se não for tratado? Só que não é... E realmente é o que você falou. Muitas vezes a pessoa tem direito àqueles insumos, seja bomba de insulina,
seja canetas de insulinas mais tecnologicamente mais avançadas, e chega lá, não tem, não chegou aquele mês. E daí fica complicado, muito complicado. Doutora Carolina, falamos da bomba de insulina. Conta para quem está nos assistindo o que é a bomba e por que ela é o que tem de mais moderno hoje. Isso, a bomba de insulina, ela é um tratamento, é como se fosse assim, uma caixinha motorizada e ela tem uma seringa dentro. Então essa seringa ela vai sendo empurrada o êmbolo dela vai sendo empurrado pelo motorzinho da bomba de insulina e vai gotejando no corpo da pessoa que usa. Então a gente tem, por exemplo, quando a gente usa canetas ou frascos de insulina com seringa, a gente divide insulina basal, que é uma insulina de longa duração, e insulinas que são de rápida duração para os momentos das refeições e das correções de glicemia alta. Mas na bomba de insulina, a gente usa um tipo só de insulina, que é a insulina rápida, e a gente faz o papel daquela insulina de longa duração com o próprio gotejamento da insulina no corpo. Então, a gente faz uma programação daquele equipamento eletrônico e ele vai fazer o papel das duas insulinas. Então, no momento que o motorzinho vai fazer devagarinho, ele vai aplicar a insulina que vai funcionar como insulina basal, como é no nosso corpo normalmente. E quando a pessoa come ou ela quer fazer uma correção da glicemia, o motorzinho vai acelerar e vai aplicar uma dose maior de insulina. Então, mais ou menos a lógica seria essa. Então, a gente fica com um tubinho dentro do corpo, que a gente chama de cânula, e por esse tubinho que a insulina vai caindo naquele tecido subcutâneo onde ela deve atuar. Igualzinho quando a gente faz a aplicação com caneta, a insulina vai parar no mesmo lugar. Só que o que muda é só a forma de administrar a insulina. E a gente consegue fazer programação horária, ou seja, naquelas 24 horas você pode fazer uma programação para o período da manhã, diferente da tarde, diferente da noite, diferente da madrugada. Então, eu tenho formas de aplicar insulina muito diferentes da caneta. Então, na caneta eu consigo aplicar meia unidade se eu quiser. Se a caneta for de meia unidade, eu consigo aplicar 1,5 unidade, 2,5 e por aí vai. Na bomba de insulina eu consigo aplicar 1,1, 1,2 ou até menos de 1 unidade. Então, eu consigo fazer decimais de aplicação, que eu não consigo nas canetas. Então, a aplicação, principalmente para os bebês, para os lactentes, ela acaba sendo muito menor, então muito mais seguro. Então, uma das indicações precisas de bomba de insulina é nos lactentes. Porque, Dr. Walter, como ela está falando, o excesso de insulina, no caso da caneta ou antigamente da seringa, o excesso de insulina pode matar, né? Se não houver um controle, se não tiver a relação carboidrato corretamente. Por isso a vantagem da bomba. Não, eu acho que a vantagem da bomba é um pouco maior, no sentido de que você consegue fazer uma coisa, algo que imita o que acontece no corpo e no pâncreas das pessoas que não têm diabetes de tipo 1. E você faz essa programação. A gente fazia essa programação antes, mas a bomba mais moderna não precisa mais fazer essa programação. Você faz o ajuste inicial, tem um algoritmo, ou quase que uma inteligência artificial na nuvem, que comanda essa bomba em função do que o sensor ligado, conectado com a bomba, capta de alteração. Ele já tem uma previsão que ocorre em função do algoritmo. Então, as coisas são muito mais fáceis nesta bomba específica, que é a mais moderna que tem agora. Nas outras, realmente, como a doutora Carolina já falou, a gente faz uma pré-programação e também, se ela for um pouco melhor, ela prevê se vai ocorrer hipoglicemia ou não. Mas eu acho que a grande facilidade que as bombas de insulina trazem, é claro que para criança lactente não tem nem dúvida. Crianças menores, se puderem usar, é uma maravilha. Mas se você fizer em alguém que tenha tipo um esquema correto de aplicação do basal, como já foi dito, e dos pulsos, das pequenas doses, um pouco maiores inclusive,
de insulina rápida relacionadas a cada vez que se come, tem que se tomar insulina, desde que você esteja comendo carboidrato, e também você tem que corrigir os valores de insulina. Então, isso vai dar uma média, para quem tem diabetes tipo 1, de no mínimo 5 aplicações por dia para fazer correto ou até mais. Isso torna mais difícil você fazer isso. Você tem que fazer isso usando os sensores. Ou então, fazendo medidas de ponta de dedo, picando a ponta dos dedos e usando os glicosímetros, que hoje são bons, de modo geral, dependendo da marca, é claro, fazendo picadas de ponta de dedo e medidas no mínimo 6 vezes por dia. Doutora, isso, complementando, eu não falei do sistema semiautomático, mas quando a gente coloca a bomba de insulina, a gente tem que fazer a programação habitual, é igualzinho para bombas que usam sensor e bombas que não usam sensor, só que aquelas bombas que usam sensores e tem essa automatização, em 72 horas ela vai entender qual que é o algoritmo daquele indivíduo e vai construir uma curva e aí vai ser automática a aplicação. Isso, pelo menos nos sistemas que a gente tem no Brasil, o paciente ainda precisa fazer ponta de dedo, porque o sensor ele é calibrado através da ponta de dedo, então tem que fazer pelo menos 2 por dia. Mas a aplicação de insulina fica muito mais fácil, porque ela vai ser automatizada e o indivíduo só precisa colocar, então, no dia a dia, a contagem de carboidratos. Quanto melhor for a contagem de carboidratos, melhor vai ser o funcionamento do equipamento. Agora, diabético, pode comer açúcar? Pode comer doce? Olha, a gente fala que o diabético ele não é proibido de comer nada, exceto açúcar livre, a gente fala para evitar, porque quanto mais carboidrato... O que é o açúcar livre? O açúcar livre são os doces, por exemplo, as balas, o açúcar mesmo no cafezinho. Então a gente fala para evitar isso, por quê? Porque quanto mais açúcar você ingerir, maior a quantidade de insulina que você vai precisar utilizar. Isso vai causar 2 problemas. Ou você não vai acertar, sua glicemia vai ser alta, ou você vai ganhar peso. Então, nas 2 situações, a gente prefere que o indivíduo não use. Agora, por exemplo, tem uma festinha no colégio, uma festinha em casa. Nesse dia você está liberado para comer açúcar, mas nos outros dias é bom evitar. Doutor Walter, e o açúcar por aí? Como é que é? E o açúcar por aí? O que o senhor fala para os seus pacientes? Porque esse é o maior mito que tem na sociedade, né? Se um diabético está comendo doce, quem está do lado... Olha só, depende, vamos falar de açúcar, né? Não vamos falar de edulcorante sintético, de adoçante. Os adoçantes não tem problema nenhum. Tudo o que foi falado aí, todos os trabalhos mostraram que os adoçantes usados atualmente não tem nenhum problema. É lógico que se você pegar alguém que tem diabetes de tipo 2, que está controlado e que não está tomando insulina, e ele não é obeso, talvez, muitas vezes ele pode comer açúcar. Ou açúcar não, um doce, vai? É claro que se ele comer uma cocada deste tamanho, ele vai ter hiperglicemia. Se ele comer um doce pequeno, mesmo que seja adoçado com açúcar, e se ele estiver bem controlado, se ele estiver usando insulina, ele toma insulina de ação rápida ou ultra rápida, geralmente isso funciona. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu não digo que você não pode comer açúcar nunca. É lógico que se ele for uma pessoa que toma uma garrafa de Coca-Cola por dia, primeiro que ele não deve tomar uma garrafa de Coca-Cola, ele deve tomar mais água e deixar a Coca-Cola para um momento especial. E eu diria para ele, tome Coca-Cola sem açúcar. Não tome suco de laranja, não tome suco de uva. Isso tem uma carga de carboidrato grande, que é às vezes pior do que comer um doce e olhando que horas que está comendo. Como prevenir o diabetes tipo 2, já que esse dá para prevenir? Que no diabetes tipo 1, a senhora explicou do soldadinho, que é autoimune, o meu organismo funciona contra ele próprio. Mas e o diabetes tipo 2? Isso, a gente tem que pensar assim... Que é onde a gente vive a grande epidemia, né? A gente tem que pensar assim, diabetes não é para quem pode, né? É assim,
a gente tem uma predisposição genética para ter diabetes. Então, você tem, para a doença acontecer, você tem que ter então, o fator genético, que é predisponente, e também os fatores ambientais. Então, em qual eu consigo fazer modificações? Eu não consigo mudar a minha genética, mas eu consigo mudar os fatores ambientais. Então, quais são eles? A dieta, o exercício, o fumo. Então, se eu levo um estilo de vida saudável, eu consigo fazer prevenção da doença, mas prevenção até aquele momento em que talvez só a prevenção não seja mais suficiente. Então, a genética, ela às vezes é muito dominante. Então, a doença vai aparecer mesmo que eu leve um estilo de vida saudável, mas também o tratamento vai ser muito mais fácil. Agora, se eu levo uma vida totalmente desregrada e eu tenho predisposição, aí é complicado, porque aí eu vou ter que mudar completamente meu estilo de vida, a forma como eu me alimento. Se eu fumo, eu tenho que parar de fumar, eu preciso começar a praticar esporte. Então, tudo isso contribui para o bom controle da condição clínica. Dr. Walter, e isso desde já a adolescência mesmo, inclusive com o excesso de ultraprocessados na criançada? Olha só, eu sou 100% a favor da panelinha e do que a Rita Lobo fala. Agora, a gente não pode deixar de levar em consideração, deixar de enxergar que nós estamos vivendo uma sociedade que é engordadora. Se você for olhar os filmes feitos até 1960, 50, nos Estados Unidos, não tinha obeso. E hoje eles têm 72% da população entre obesos e sobrepeso. Então, o junk food tem um fator importante, e devia ser muito mais valorizado, no sentido de pagar impostos maiores e de fazer a comida ser mais barata, ter mais acesso a verdura e legumes, educação e frutas na população em geral. Claro que sim. Claro que sim. Agora, como é que você vai dizer para uma mãe que trabalha o dia inteiro, que pega 2 horas de ônibus para voltar para casa e que saiu às 5 da manhã, que ela tem que chegar em casa, arrumar dinheiro para fazer uma comprinha com verdura e legumes, fazer uma sopa, mais carne, menos carboidratos de carbono para todo mundo? Difícil, não é? E, ao mesmo tempo, dizer para ela, agora a senhora vai fazer exercício, sendo que ela ficou trabalhando de pé numa cozinha industrial, por exemplo, durante 12 horas. Então, essas coisas têm que ser entendidas e dirigidas para as populações diferentes, de modos diferentes, no meu modo de ver. Passado, Dr. Walter, agora pergunta à senhora, pensando no futuro de médio prazo, diabetes tem cura? E a pergunta também vai para o senhor, Dr. Walter, na sequência. Olha, hoje assim, do mesmo jeito que a tecnologia evoluiu nos tratamentos, a tecnologia vem evoluindo também nos grandes trials que estão estudando se o diabetes vai ter cura ou não. Por enquanto, a gente não pode afirmar isso, mas tem empresas importantes, uma delas é a Vertex, que está estudando, então, uma forma de você reinjetar uma célula beta nova para ela se replicar no organismo e poder produzir insulina. Então, esses estudos já estão numa fase mais avançada. A gente tem que pensar que eles têm um custo muito mais baixo do que o transplante de ilhotas, que já foi feito em outras épocas. E aí é uma esperança para quem precisa produzir insulina. Doutor, e o senhor? Como o senhor vê o futuro do diabetes? Diabetes é uma doença milenar. Desde o papiros mais antigo já falava dessa doença. Então, eu acho que o diabetes tipo 2 não tem cura. Mas tem grandes tratamentos e melhora. E tem muita gente com diabetes tipo 2 que tem excesso de peso importante, que se perde o excesso de peso, some o diabetes. Então, você pode dizer, mas então tem cura, Walter. Você já acabou de falar que não tinha. Não, eu estou dizendo que você pode ter do que a gente chama uma remissão do diabetes. Se você ganhar peso depois, mais tarde,
provavelmente você vai voltar a ter diabetes. E eu não estou dizendo que toda pessoa com diabetes tipo 2 vai ter remissão do diabetes, mas um grande número daqueles que têm excesso de peso importante, que mudam o estilo de vida, que começam a fazer atividade física, que introduzem na dieta verduras, legumes, um pouco de fruta, não muito, porque muita fruta também dá uma carga glicêmica grande. Essas pessoas podem ter sim uma remissão. E as que não têm, podem ter uma qualidade de vida boa. É isso que é importante. Ah, mas vai tomar remédio a vida inteira? Tá, que tome, mas vai ter uma qualidade de vida boa. Vão viver mais tempo, não vão ficar cegos, não vão amputar pé, nem a ponta do dedo do pé, não vão necessariamente para diálise, vão ter uma vida boa. Vão ter uma coisa que a gente não falou aqui, que é o estresse de ter diabetes, que também não é fácil de lidar. Agora, como disse a doutora Carolina, em relação à cura com ilhotas encapsuladas, isto tudo leva a crer que vai acontecer. Se vai ser barato, eu acredito que não. Não é barato. E é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, e parece que com bons resultados, que exige recursos tecnológicos muito avançados que vão ser caros, na minha opinião. Chegando claro, o transplante de ilhota custou, quando foi feito, na década, até há 15 anos atrás, ainda se olhava com muita otimismo em relação a isso, custava mais de $1 milhão. Então, se você for pensar em distribuição de recurso público, isso é muito melhor você tratar uma população maior com remédios, com insulinas melhores, com sensores melhores e conseguir uma relação custo-benefício muito melhor do que fazendo um transplante de ilhotas, mesmo que seja do seu filho ou do seu neto. 15 segundos para cada um, nós estamos encerrando o programa. Dá para viver bem, dá para ser saudável com diabetes? Doutora Carolina. Dá para viver muito bem, dá para ter uma vida absolutamente normal, desde que a pessoa tome os cuidados necessários. Então, se você se alimenta bem, se você tem hábitos de vida saudável, você pode ter uma vida muito boa e um envelhecimento melhor ainda. Doutor Walter. Sim e não. Sim, por causa de todos os recursos que a gente tem, tecnológicos, se tivermos acesso a todos eles. Não se não se olhar o outro lado, que é importante, fora da parte física, que é o emocional, que é o lidar com o risco que sempre existe de ter uma hipoglicemia e não ter um atendimento necessário, e se não for olhado para a parte psíquica e para aqueles que têm dificuldades psíquicas de lidarem com a doença, não forem tratados através de uma psicoterapia, de grupos de apoio, por aí vai. 14 de novembro, Dia Mundial de Conscientização do Diabetes. Nós agradecemos muito aqui a participação da doutora Carolina e também do doutor Walter. Muito obrigada. Tá, obrigada a você. Obrigada, doutor Walter. Obrigado pela oportunidade. Esperamos que a LEP consiga fazer com que o governador assine o uso de sensores de glicose para aquelas pessoas que necessitam, principalmente crianças, adolescentes e muitas vezes idosos que estão em uso de insulina. Com certeza. Hoje prestamos serviço. Mais um dia aqui no Alesp Cidadania. Muito obrigada pela sua audiência multiplataforma.